Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, obrigado pela sua companhia. Com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi. A você, muito obrigado pela sua audiência. Vamos aos destaques do portal de notícia Guarulhos em destaque.com.br. Prefeitura muda itinerário de ônibus que passam a atender o centro de diagnóstico do coronavírus. A CCR distribui kits alimentação para caminhoneiros na Via Dutra. E atenção, notícia nacional. Brasil tem fuga de 7 bilhões de dólares. Funcionários dizem que o hospital Albert Einstein limita a utilização de máscara. Essas e outras informações nesse portal de notícia que traz muita gente bem informada, e você lá vai encontrar a coluna do Daniel Viso e dos nossos convidados. E por falar em convidados, hoje nós temos a grata surpresa do empresário William Pinheiro, da Pinheiro e Franco. Boa noite, Pinheiro. Boa noite. Prazer em ter aqui com a gente. Também, muito prazer. E também o nosso convidado cadeira fixa aqui de todas as semanas, o empresário Daniel Viso, que é colunista e participa não só do portal, como do jornal Guarulhos em Destaque. Boa noite, Daniel. Boa noite, Geraldo. Boa noite, William. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Eu vou começar com o Daniel, que esta semana que passou, isso, Geraldo, não vou ao programa semana que passou, porque eu tenho que ajustar a minha agenda pela demanda hoje que tenho na minha empresa. E aí, Daniel Viso, uma semana turbulenta. Quais foram as maiores dificuldades e ajustes que você teve numa empresa? Para quem não sabe, o Daniel é dono da Lumar, é uma empresa de terceirização que faz tudo aquilo que você não consegue fazer no dia a dia. É mais ou menos isso, né, Daniel? O grupo empresarial, ele tem, além da atividade de terceirização geral e facilities, nós temos segurança, escolta armada, segurança pessoal. Nós ficamos aí estamos ainda nos últimos 15 dias nos adequando a essa legislação. Primeira preocupação nossa foi identificar entre as centenas de colaboradores que nós temos, quais tinham mais de 60 anos, aqueles que deveriam ficar na residência, tranquilizar aqueles profissionais para que, informando que eles iriam continuar recebendo seus salários e seus benefícios. Ajustamos isso com 98% dos nossos clientes. Aqui vai aí os mais profundos agradecimentos para todos esses nossos clientes de condomínios, indústria, bancos, que entenderam que, em que pese nós estamos nessa atividade que tem que continuar, seja vigilante, controle de acesso, a limpeza e outras tantas atividades que nós prestamos, os clientes em algum momento entraram em contato conosco também para que a gente reduzisse a força de trabalho, deixasse pessoas em casa, se comprometendo, inclusive a continuar pagando nossas faturas para que nós pudéssemos, assim, também pagar os nossos funcionários sem que ninguém tivesse nenhum problema. Agora, é evidente, Daniel, que numa época dessa, você demonstra com a sua empresa uma capacidade de interagir com os seus funcionários no sentido da segurança, né? Porque hoje as empresas estão preocupadas com a saúde dos seus funcionários. Como é que tem sido isso? Olha só, eu acho que isso é muito importante. É evidente que nenhum empreendedor, nenhum empresário no país passou por isso nos últimos 100 anos. A última vez que nós, no país, vivenciamos algo parecido foi quando da febre amarela em 1920. Então, nós estamos procurando tranquilizar todos os colaboradores. Como eu disse anteriormente, estamos conversando muito com todos os nossos fornecedores, com os nossos clientes. Nós esperamos manter nossa operação. Lamentavelmente, em algum momento a minha organização não está, Geraldo, dentro daquela questão dos valores
que pode ser negociado pelo governo, que é até 10 milhões. Eu acho que foi muito bom para o país, muito bom para o empresariado, mas o governo pecou em deixar como parâmetro o faturamento. E, por exemplo, empresas como a minha e outras tantas que se utilizam de mão de obra intensiva, normalmente faturam muito mais de 10 milhões por ano. Então, essas empresas que mais empregam vão estar fora desse parâmetro de ajuda financeira do governo. Então, por isso que nós estamos tranquilizando funcionários. Todo dia nós publicamos nas nossas redes sociais, parabenizando os funcionários, demonstrando que eles fiquem tranquilos, eles estão cumprindo as missões dele, é evidente, com todas as precauções e as cautelas necessárias, utilizando aí todos os indicativos dados pelos profissionais de saúde. Daniel Viso explicou bem. Agora deixa eu falar com o nosso convidado. Olha só, a Pinheiro e Franco, uma empresa que está no mercado há mais de 13 anos, com gestão e sindicância. Agora, William, é evidente que num momento tão difícil para todos, eu não me recordo nada igual na nossa economia. E como lidar num momento tão difícil como, por exemplo, o isolamento? Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os ouvintes. Esse é um fator muito crítico hoje dentro dos condomínios, que hoje é a menor célula social de uma sociedade, né? Tirando a família, que envolve sentimento, amor, relacionamento mais próximo. E dentro dessa estrutura social que a gente tem os governantes, União, Estado, município, né? Nós temos o condomínio. Só que o síndico no condomínio ele não é uma autoridade. E isso confunde muito alguns moradores que mandam pra gente mensagem, manda pra gente lá o nosso saque de atendimento, que a minha empresa tem aí, um serviço de fale com o síndico dentro de uma ferramenta que a gente trabalha junto aos condomínios. E eles fazem perguntas pertinentes ao isolamento, como que se isola as pessoas dentro do condomínio, prestação de serviço, obras, circulação de crianças, animais. E eles fazem uma pergunta meio que impondo para o síndico tomar a atitude, né? Ir lá e falar, ó, põe uma proibição lá, síndico, você tem que proibir, você tem que multar. E na realidade a gente não é uma autoridade, né? Nem as autoridades estão aí, de certa forma, proibindo, tá, né? Tá indicando, tá, né? Tá orientando, sempre é isso. É orientação dos órgãos públicos, orientação das autoridades públicas e os agentes públicos de saúde. Então eles fazem orientação. Mas os moradores de condomínio acham que o síndico tem que canetar, né? Falar assim, ó, proíbe. E aí é onde está o nosso trabalho, que é tentar fazer as orientações, os esclarecimentos, tentar buscar dentro do que a gente tem, as ferramentas, a própria condição legal, que é as convenções, né, dentro do condomínio, que a convenção é, para quem não mora em condomínio aí, ela é a que dita as regras e as leis e as normas dentro do condomínio, e eu não posso sair do que está lá. Se lá não está escrito que é proibido, né, um prestador de serviço ir lá fazer uma reforma no seu apartamento, eu não posso fazer isso porque ainda não caiu um decreto do governo dizendo, pessoal, não importa em que ramo de atividade você trabalha, se você estiver à frente de qualquer um desses, seja condomínio, empresa, indústria, banco, proíbe a circulação. Aí sim eu vou ter um instrumento legal para fazer isso. Enquanto não, eu tenho que trabalhar aí buscando orientar, sugerir, mandando comunicados para os moradores, a maioria deles estão em casa, dizendo, ó, pessoal, orientamos que não tentem cancelar a sua obra, peça para os seus filhos, né, que não circulem no condomínio, né, e nesse sentido a gente buscar aí ajudar as autoridades, os órgãos e todas as pessoas competentes que diariamente passam informações, assim como você aqui, né, na TV Guarulhos. Para quê? Para que as pessoas tenham conscientização. Imposição hoje não tem nada legal. Então o que a gente faz é trabalhar com o que a gente tem na regulamentação do condomínio, dentro do que a gente pode do nosso cargo, e buscar conscientizar. Proibir ainda não temos isso. Essa é a maior dúvida hoje nos condomínios. Por que o síndico não proíbe? Prestador, criança, né, e tudo mais circular no condomínio. E é o que a gente está podendo fazer, a gente está conseguindo. Bacana, vamos falar muito durante o programa. Esse é o William Pinheiro, da Pinheiro e Franco, falando aqui com a gente. Agora, eu quero fazer um alerta muito grave. Com o fechamento
do comércio, está aumentando o número de arrombamentos, o número de crimes, não só em Guarulhos, como em todo o Brasil. A polícia está tendo um trabalho muito grande. Por exemplo, você da atividade de salão de beleza, eu recomendo, não sou especialista, vou passar essa bola agora para o Daniel, que é especialista, um dos criadores da Guarda Municipal de Guarulhos, especialista no assunto. Ô Daniel, num momento como esse, o que fazer no quesito segurança? Tem que chamar a Lumar, né? Tem que chamar uma empresa especializada. Eu vou dizer para vocês que, lamentavelmente, a minha demanda cresceu muito em razão desta situação de crise causada pela pandemia do coronavírus. Eu não me sinto confortável falar, olha, eu estou tendo maior lucro, maior demanda, não. O que nós estamos propondo a alguns clientes que nos entram em contato conosco para que a gente faça aquela questão de preservação, a gente verifica se esse pessoal tem alarme, se não tem alarme, se consegue pegar empresas especializadas e fazer o monitoramento disso, né? Então, para que não fiquem dentro do estabelecimento, obviamente, para que instale aí os dispositivos do Detecta, da Vigilância Solidária, um é estadual, outro é municipal. Nós temos isso no estado de São Paulo, essa possibilidade. O município de São Paulo tem isso. Então, e que adote alguns procedimentos para para preservar o seu patrimônio que está fechado. Mas nunca, em hipótese alguma, se o seu alarme tocar, se você identificar que tem alguém lá no seu estabelecimento, chame, diz 190, chame a polícia militar. Eles vão atender a ocorrência com a maior brevidade possível e, novamente, não se arrisque, não vão ao seu estabelecimento, ok? Você pode, lamentavelmente, ter um dano patrimonial, mas você tem que preservar a sua vida e dos seus familiares. Agora, William, pagar, né? Essa questão de pagar num momento tão difícil, o cara que tem que pagar o condomínio, o que vocês estão fazendo? Boa pergunta, Geraldo. Hoje a dificuldade que eu estou tendo aí, a minha empresa está buscando soluções junto ao seu corpo jurídico, aí, os parceiros jurídicos, que a gente tem vários, né, que trabalham aí para os condomínios e o nosso próprio, como que a gente vai fazer nessa situação aí que teoricamente vai ser a segunda fase dessa crise de saúde que a gente tem, que vai ser a crise econômica, porque praticamente o Brasil aí está parando, né, as atividades, uma boa parte delas, e as pessoas moram em condomínio, né? E uma das obrigações do cidadão hoje em dia, além de pagar o condomínio, a gente não pode esquecer que tem as concessionárias, né? Que são consumos básicos, que é água, gás e energia elétrica, né? Além dos serviços prestados, como o caso da Lumar, que é a terceirização, ela precisa receber para poder pagar os funcionários que estão trabalhando na limpeza, estão trabalhando na portaria, entre outros serviços de manutenções, porque senão o condomínio é uma máquina que ele para. Se você não dá uma manutenção no portão, na bomba de recalque, entre 100 e poucos itens que tem dentro de cada condomínio. Essa é a pergunta, como que nós vamos fazer daqui para frente? Uma das soluções que eu estou conversando com alguns advogados especialistas na área condominial é que, num primeiro momento, após esse período conturbado aí, que está muito no início, né, para a gente está aí praticamente há 15 dias falando da pandemia, há 7 dias envolto aí no isolamento solicitado aí pelo governo do estado. Então estamos no começo ainda. Esse mês ainda eu acho que não vai haver muito problema. Mas e o mês que vem, se isso se prorrogar, né? Se isso se dar continuidade? Como que nós faremos? Porque para mim mudar uma regra, eu preciso de uma assembleia. E pela orientação, né, do Secov, né, ele diz que não pode fazer assembleia presencial. Dentro da lei do condomínio, que é a convenção, não tem a previsão legal de dizer que possa fazer uma decisão por uma assembleia virtual, que hoje tem toda a ferramenta aí possível para fazer isso. E como que você pode legalizar isso? Num primeiro momento, a gente tem alguns dispositivos que em conversa com o conselho, a gente, se apertar a coisa demais,
a gente pode usar alguns dispositivos como na cota condominial, que são as despesas obrigatórias. Existe um dispositivo de lei que é 5% sobre essa despesa, é cobrado um fundo reserva, que é para emergência, já fala. É um fundo reserva para situações emergenciais. Todo mês, esse morador paga esses 5%. Então, esse é um dispositivo que eu, juntamente com o Conselho, se tivermos aí uma deliberação favorável entre todos os participantes do Conselho, que são os conselheiros, mais os subsíndicos e o síndico, nós definirmos em não fazer essa cobrança aí a partir do mês de maio, por exemplo. E aí a gente trabalhar escada a escada, que não adianta a gente vir agora e dar uma dose cavalar lá na situação e isso acabar saindo por um problema maior, né? Que é não ter o dinheiro para pagar os prestadores de serviço. E aí a gente vai, nesse primeiro momento, trabalhar nesse primeiro degrau, conversar com o Conselho, retirar esses 5%, e o principal, além disso, que esse é um dispositivo que eu posso usar junto com o Conselho, mas é um recado que eu dou para todos os moradores, seja de condomínio ou não, né? Evitem o consumo exacerbado e sem consciência dos seus recursos, que é água, energia e gás. Porque hoje nós temos mais pessoas dentro de casa por mais tempo. E diante disso, você vai mais tempo no banheiro, você vai cozinhar mais, porque acabar tendo aquela ansiedade de comer, né? E aí, por causa do coronavírus, qualquer atividade que você sai da porta, entra, você quer tomar um banho, esse banho é de meia hora, de 1 hora. Não, tem que ser tudo, gente, com bom senso. Né? Quem tem passador de gás, que é aqueles aquecedores de apartamento, tem um controlezinho nele lá. Coloca um controle mínimo de aquecimento, né? Além disso, que você vai consumir menos, reduza esse banho, né, o máximo que puder, né? E isso vai diminuir o consumo de água automaticamente e mais o gás. E a relação à energia elétrica, quando a gente estiver com nossos familiares, vendo os noticiários, tá 3, 4, evitarmos um pouco essas coisas da rede social, de cada um estar no seu quarto com a lâmpada acesa, fica na sala, todo mundo ali assistindo a televisão, todo mundo com o seu celular, com as luzes apagadas, porque a televisão já vai dar aquela luminosidade que as pessoas precisariam no momento, e até mesmo para a gente se agregar familiarmente, né? Aproveitar esse momento, estar todo mundo junto e também economizar.Esse é um ponto que eu falo para os moradores, por quê? Porque hoje, dentro de condomínio, a maior despesa do condomínio, entre 60% a 80%, dependendo da gestão, se ela é eficiente ou não, é a mão de obra terceirizada, que é o caso do Daniel aqui, que trabalha com isso, é o custo dos condomínios, né? É de 60% a 70%. E cerca de 20% a 30% do que se arrecada é para pagar consumo, né? Porque nem todos os condomínios têm relógio individualizado de gás, tem relógio individualizado de água. Aqui em Guarulhos vocês têm o privilégio que a SAI, né, hoje, Sabesp, né, instalava os condomínios já com o seu relógio de medidor e a responsabilidade da cobrança é da Sabesp, né? Em São Paulo já não. Em São Paulo eles instalam só a tubulação, faz a canalização para as unidades, mas o relógio é ali na frente e aí tem que ratear pelos moradores. Então consumo com bom senso, né? Vamos buscar reduzir o máximo possível e o que a gente puder aí nesse primeiro momento, que é essa questão do fundo reserva, que é um dispositivo que é obrigatório cobrar no condomínio todo mês, a gente falar com o conselho e tentar reduzir, pelo menos nesse primeiro momento, 5% do fundo reserva, a gente estancar. Olha, o William Pinheiro trazendo informações precisas, o Lucas que vai casar, vai pagar condomínio, já fica sabendo aí, deixar reservado, Lucas, essa grana aí. Porque, olha, em abril vamos fazer o possível para estar trazendo aqui o William Pinheiro com essas informações, juntamente com o nosso colunista Daniel Viso. Agora, Daniel, uma das preocupações suas em relação ao transporte. Houve hoje em São Paulo uma redução de 40% no transporte público. E aí? Eu já havia comentado isso na outra vez que eu estive aqui, que na minha visão, eu sou totalmente contra esta fórmula. Eu acho que no horário de pico, onde as pessoas que vão trabalhar para atividades essenciais, todo o pessoal de saúde, de concessionárias, pessoal que trabalha de segurança, pessoal que trabalha em condomínios, esse pessoal vai trabalhar. Esse pessoal, com essa redução, esse pessoal vai ficar amontoado em pontos de ônibus. Então, os municípios deveriam estar fazendo o contrário. Deveriam fazer uma melhor gestão para ampliar, no momento de pico, o oferecimento desse transporte público para que, num ônibus que caiba
45 pessoas sentadas, faz que não estou fazendo na Europa. Fique só 15, 18. Então tem que aumentar. Não tem que cair nessa história de que vamos diminuir para o pessoal ficar em casa. Não, vocês estão fazendo com que as pessoas se amontoem nos pontos de ônibus, se amontoem nas estações de trem, na estação do metrô. Nós vimos isso no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é um desserviço o que esses prefeitos estão fazendo. Agora, em cima disso, Daniel, hoje o governador João Dória foi numa coletiva e disse para a população não ouvir o presidente da República porque está na contramão da Organização Mundial da Saúde. Pois bem, eu acho que está havendo muita politicagem e tem muito politiqueiro. É evidente que a atividade comercial no país tem que ser tratada. As pessoas têm que comer. Nós estamos aí há uma semana e meia, quem pode buscando alimentos durante o dia, quem está trabalhando, em delivery. Outras pessoas não têm esta condição. Então, que me desculpe o governador João Dória, mas ele tem que ver que existe uma questão de hierarquia até nos poderes, entre prefeitos, governadores, o presidente da República. Então, esse embate visando aumento de popularidade política não está levando a nada. Então, eu até faço um apelo para que isso deixe de existir. Então, eu fiz escrevi nas minhas redes sociais que o que eu esperava mesmo é que todas essas pessoas eleitas pelo povo, sejam prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, presidentes, senadores, se solidarizassem com esta situação, que cumprisse o juramento que eles fizeram e, pelo menos, lançasse mão de todos os seus recursos recebidos em prol do pessoal da saúde. Algo assim em torno de 4 meses, 6 meses. Então, é o mínimo que se espera de um político que foi eleito para preservar e garantir a melhoria de vida da população. Olha só, a discussão pertinente para você em casa. Eu vou fazer um intervalo comercial de 2 minutos. Daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados, o Daniel Viso e o William Pinheiro, em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Obrigado a você nas redes sociais que estão participando pelo Facebook da TV Guarulhos e o Facebook do Geraldo Júnior. Eu vou voltar com o William Pinheiro, porque é chegado o momento
Se você não tiver uma boa gestão, você fecha a porta. Olha, de que maneira as pessoas chegam até você, chegam desesperadas, porque é um momento único. Eu não me recordo de algo parecido. Especificamente sobre a parte de gestão de condomínio, o que acontece hoje muito com a minha empresa é os condomínios na qual a gente já atua, né? A gente atua em condomínios em Guarulhos, na Zona Leste, no centro de São Paulo, Cotia e ABC. A maior dúvida dos moradores, às vezes não é nem dúvida, eles fazem questionamentos mais impositivos, né? Que é a questão do isolamento interno. Eles querem que o síndico vá lá e multa a unidade com a criança que está lá embaixo, que não podia estar, né? O prestador de serviço, como eu falei no começo aqui da conversa. E barulho? Barulho, né? E muita gente não entende a questão do barulho. Esses dias eu tive uma reclamação na minha ferramenta. A minha ferramenta, ela tem lá o Falecom e veio de 3 condomínios diferentes a mesmo questionamento. Senhor síndico, estou trabalhando em home office e a unidade do lado em cima, não sei de onde especificamente ele estava reclamando, estava em obra. E ele não estava conseguindo trabalhar. E ele queria que eu atuasse. E isso era de tarde, né? E como não tem uma determinação, um decreto, nada, né, que diga que o síndico tem que proibir a obra ou o prestador de serviço da unidade que está em reforma, porque aquela pessoa também está desesperada para poder entrar no seu apartamento, que é um sonho da maioria dos brasileiros, que tem um custo agregado muito alto, ele quer o mais rápido possível entrar lá, ele quer reformar. Né? Ele não está muito preocupado agora, nesse primeiro momento, com o coronavírus, mesmo porque não é ele que está reformando o apartamento, é os prestadores. E aí eu fico na saia justa, né? Porque eu não posso, se fosse uma obra depois das 5 horas da tarde, eu teria condições legais de ir lá atuar a unidade, até proibir o prestador, pedir para ele sair do condomínio, porque passou do horário regulamentar. Mas naquele horário eu não tenho o que fazer, né? A gente não tem o dispositivo dentro do condomínio. Então essas são as maiores questões. As pessoas acham que quando o síndico é uma autoridade. O síndico não é uma autoridade, apesar de ser a menor comunidade que faz a eleição, é uma coisa democrática, né? É um cargo, né? Uma função, não é um cargo, é uma função eletiva de 2 em 2 anos, que a gente é eleito, nós somos eleitos, os síndicos, seja moradores ou profissionais, mas ele não é uma autoridade, ele tem que seguir da mesma maneira que os moradores todos os requisitos legais que está na convenção. Então eu vou repetir porque veio a pergunta específica dos moradores reclamando de barulho. Então, ela tem que ir para o PROCON, Guarda Municipal, para onde você tem que reclamar? Entendi agora, Geraldo. Vamos lá. A maior reclamação que tem hoje, né, em condomínios é a questão do barulho. Né? Eu sempre falo que o síndico ele tem que trabalhar com Cs. Né? A letra C é carro, casa, criança, né, e cano. Né? É os problemas do condomínio. Mas o barulho, ele é mais, como se diz, ele é o mais pertinente e o mais difícil de tratar. Quando a gente tem um barulho dentro da unidade, que as pessoas falam que é a lei do silêncio, não existe uma lei do silêncio absoluta. Né? O que existe é uma medição que cada prefeitura, através do órgão federal, disponibiliza a lei do silêncio, né, dos decibéis, que durante o dia tem um mínimo, né, o máximo, quer dizer, de decibéis. Aqui em Guarulhos, se não me engano, é 55 decibéis à noite e 75 ou 80, se não me engano, de dia. E esse barulho tem que ser continuado. Né? O que é continuado? Você tem que ter lá, por exemplo, um animal no seu apartamento, né, e está atrapalhando o vizinho porque ele late a noite toda. Então é continuado. Se ele for lá e contratar um perito e medir e passar dos decibéis dos 55, o seu vizinho pode entrar com uma ação contra você. O síndico pode fazer alguma coisa? Teoricamente não. E aonde ele vai fazer essa reclamação? Então, essa reclamação ele vem primeiro pra gente, como síndico, onde a gente vai tratar com o morador que está fazendo barulho para tentar, né, orientar ele, né, explicar para ele as condições e... Não havendo acordo? Não havendo acordo, quando é uma reclamação de um morador para outro morador, se a gente levar isso para a justiça, por exemplo, se eu multar esse morador que está sendo reclamado, por causa do reclamante, esse cara que receber a multa, ele pode entrar com uma ação judicial buscando reparação e dano, porque ele fala, eu não fiz barulho, e não fiz barulho no nível que estou acordando uma pessoa. Aí entra o grande problema. Se for 2 moradores, aí você já está criando um problema coletivo. E geralmente a reclamação ela é individual. Quando ela é 2, que é o que eu faço, busco
falar, interfonar para os moradores do lado, para perguntar se tem esse mesmo problema, eu faço eles fazerem a reclamação pelo livro, ou eu que tenho um meio digital, a pessoa fazer a reclamação lá pelo Falicom. Aí eu tenho uma bagagem, né? Eu tenho uma sustentação jurídica melhor. Eu vou atuar ele pela uma coletividade. Porque senão o juiz pode entender que é uma divergência entre pessoas. E aí ele vai falar assim, não, isso é uma perseguição. E aí entra naquele imbróglio jurídico. Então, a primeira etapa é chamar o síndico do prédio. Para tentar intermediar. E, se não der, aí se ajuiza uma ação contra... Se orienta o reclamante a fazer isso. Eu uso um dispositivo novo em condomínio. Eu tenho uma carta, que é uma notificação extrajudicial, que é para o condomínio, em nome do síndico. O morador que reclama, ele vai lá e escreve: eu, fulano de tal, CPF tal, da unidade torre tal, estou reclamando da unidade X e quero providências. Então ele está me notificando. Através desse instrumento, eu utilizo o quê? As atuações regulamentares ou mesmo multa. Caso o reclamado me entrar na justiça dizendo que eu estou atuando ele sem nenhuma testemunha, aí, se ele ajuizar isso, eu levo a testemunha, que é o morador, porque ele fez uma notificação direta para mim e entra como uma testemunha, e ele vai ser obrigado a ele provar o barulho. Verdadeira aula para você. O programa aqui é simplesmente informativo, né? Você que está de informações, semanalmente, você vai ter aqui agora essa dupla trazendo essas informações pertinentes. Daniel Viso, hoje a gente percebe que há falta de máscara, né? Nas farmácias, você não encontra álcool gel, né? Eu comprei essa semana 2 litros de álcool gel, pelo milagre, entrei no supermercado, tinha e coloquei no carrinho, porque simplesmente desapareceu. Empresas já foram autuadas em São Paulo, falsificando, empresas, aspas, né? Falsas empresas, mas supermercados já foram autuados por cobrarem preços acima do permitido. Enfim, você que tem experiência nesse mercado, que tipo de orientação você e a sua equipe de trabalho, elas estão indo trabalhar equipadas com o que exige hoje a Organização Mundial de Saúde? Olha só, Geraldo, tem 2 momentos aí. Todos os funcionários da minha empresa e das empresas sérias recebem equipamento de proteção individual. Vamos para um dos segmentos da minha organização, que é limpeza e conservação, limpeza profissional. Esses profissionais sempre recebem máscara, luva, bota, vestimenta adequada, dependendo do trabalho que eles estão fazendo. Pois bem, esta máscara cirúrgica, e aí, como todo mundo sabe, as orientações do Ministério da Saúde, dos médicos, dos especialistas, é que quem utiliza esse material é quem está doente. Sim. Eu fazer uma ressalva aí, fiz aí uma consulta com a doutora Beatriz, minha filha, trabalha no BCC, oncologista e todo o pessoal, e aí aqui fica aí meus agradecimentos para ela, em nome dela, a todos os médicos do BCC e todo médico do país, pedindo orientação se a gente estava procedendo realmente corretamente. E sim, por 2 motivos. Um, porque quem usa é quem está doente, e outro, os profissionais de saúde são aqueles que estão buscando no mercado esse material que custava a caixa com 100, R$20. Agora a caixa com 100 está custando R$130. Isso é crime contra a ordem econômica, não é crime contra a economia popular. Né? Quando eu era garoto, tenho 60 anos, tinha aquela questão da Sunab. Né? Crime contra a ordem econômica. Naquele momento, o comerciante era preso, era autuado em flagrante. Isso não mudou. Então, você que está se aproveitando desse momento de crise, do sofrimento alheio, então você reflita. Você vai acabar sendo preso, você vai ser denunciado. E quem descobrir que a pessoa está vendendo seus produtos acima daquilo que eles vendiam, pode denunciar. Eu acho que nós temos que fazer uma rede nacional de denúncia, viu, Geraldo? Porque não é possível
as pessoas... Tem muita gente fugindo da realidade. Exatamente. E se lucupletar do sofrimento alheio. Agora, Daniel, outra preocupação que eu vejo das pessoas que moram em condomínio é com relação à parte de segurança de acesso, né? Hoje eu ouvi algumas pessoas, o meu filho mora... Exatamente. Né? Como é que fica? Porque a quantidade de pedidos que chegam, e aí o cara chega de determinada empresa querendo ter acesso e não pode. Como é que fica isso hoje? Nós temos dois momentos hoje, nós temos discutido muito com os síndicos, com as sociedades condominais, a questão do acesso. Nós temos que preservar a questão da identificação do acesso. Todos nós já estamos sabendo que alguns condomínios já foram alvo de tentativa de intrusão de bandidos que estão se utilizando de argumentos, dizendo que são funcionários da saúde sanitária ou do corpo de bombeiro. No caso da minha empresa e das demais empresas, eu tenho certeza que os funcionários estão sendo orientados para que não permitam o acesso de pessoas sem a devida identificação e autorização do condômino. Ninguém pode entrar em um condomínio se não estiver devidamente autorizado. E nesse caso, eu sugiro que o morador venha confirmar isso, que não confirme apenas por telefone ou pelo interfone. Então, bandidos, malfeitores, também estão se aproveitando desse momento. Vamos tomar cuidado nas entradas de garagem, nos acessos, né? E informar dos seus visitantes, estar presente para autorização desses visitantes. Tá ok? Eu gostaria, viu, Geraldo, se você me permite, uma questão do colega William comentou sobre barulho. Ele quer uma parte, ele já pediu uma parte. Exatamente, ele já pediu a parte. É muito difícil se identificar de onde vem um barulho, porque tem uma questão de ressonância e repique do som. Muitas vezes um condomínio entra em contato com a portaria, com o síndico ou com a segurança, reclamando que no apartamento de cima alguém está fazendo barulho ou no apartamento de baixo. Às vezes esse barulho está 5, 6 para cima, né? Então, nunca é de baixo, mas é de cima, ou laterais. Então, eu acho que nesse momento é viver com parcimônia. Vamos aprender a ser mais solidário. É claro, vamos voltar a lembrar daquilo que nós aprendemos lá na nossa infância com os nossos pais. O meu direito termina quando começa o direito do outro. A parte do William Pinheiro, por favor, William. Geraldo, o que o Daniel falou aí sobre a questão da segurança, o controle de acesso, né? Não querendo fazer aqui nenhuma alusão comercial da minha empresa, mas nós, na Pinheiro e Franco, trabalhamos com uma ferramenta própria, que o morador ele tem um login e senha, né? Dentro desse aplicativo, todos os moradores, e a portaria, a administração e eu, como síndico, a gente tem o quê? Uma conexão, né, das informações que passa. Então o morador, quando ele vai pedir uma autorização para alguém, ou ele quer que uma pessoa entre, um porteiro está lá com o seu sistema aberto, chega um prestador de serviço e ele é identificado a unidade. Automaticamente ele entra em contato com esse morador, o morador autoriza o prestador de serviço através do serviço, da identificação, né, no caso do prestador que está ali para esperar o morador, e o porteiro ele faz o quê? Na minha ferramenta, ele automaticamente cadastra a imagem do prestador, todos os dados pessoais do morador, CPF, né, e tudo mais, o contato dele, e naquele momento o sistema emite para o aplicativo, através do aplicativo para o morador, todas essas informações. Quer dizer, fica registrado também. Então isso facilita muito para que essas pessoas mal intencionadas, independente da situação que a gente tem hoje, que você não está lá mais com um papelzinho que uma pessoa assina, que você não tem nem ali a autenticação, né, de cartorial para saber se aquela assinatura é do proprietário ou não. É um login e senha, como é feito hoje em todos os sistemas, através das seguranças aí da internet e tudo mais, e essa comunicação se torna melhor. Uma das coisas que eu estou implementando essa semana, que eu tive conversando com a minha equipe, que é a minha equipe que mexe com a parte operacional em situações emergenciais como essa, na parte de encomendas, né, e de carta registrada, que a minha ferramenta hoje já faz sem papel nenhum, hoje nos meus condomínios,
a parte de encomendas e carta registrada, ela não é livro protocolo, onde o porteiro assina, e aí o morador desce e assina de novo. Não, é tudo digitalizado. Um código de barra já vem nesses materiais entregues, é feita uma leitura através de um leitor de código de barra, isso joga para o sistema, quando chega na administração é disparado, é um correio dentro do correio, dispara para o morador, ó, sua encomenda está aqui para ser retirada. Eu estou instituindo essa semana, até o final da semana já vou estar passando para todas as administrações, portarias e condomínio, que quando chegar a encomenda, a administração vai ligar para o morador confirmado que ele está lá dentro, tem uma encomenda, um funcionário vai pegar essa encomenda, vai levar até a porta dele, deixar na porta dele, apertar a campainha, para depois ele pega essa encomenda e manda um recado para a administração que recebeu, um protocolo de recebimento, para evitar até mesmo o contato de um condomínio, por exemplo, que a gente tem aqui em Guarulhos com 1.043 unidades, 3.700 moradores. Se 10%, 20% deles descem numa sala pequena para pegar encomenda e trafegar ali dentro daquele ar, vírus, contágio que vem da encomenda ou do funcionário, do morador, acaba ajudando até, facilitando esse contágio, que a ideia agora é isolamento. Então nós vamos trabalhar com isso, a ferramenta vai ajudar a fazer essa distribuição, que chega na portaria, a portaria leva para a administração interfona, alguém leva até a porta, ele pega essa encomenda sem contato, sem nada, trabalhando aí em busca de ajudar a comunidade. Olha só, quantas informações pertinentes, e aí, gente, não é possível que você ainda fica na dúvida, e por favor, o nosso e-mail vai estar na tela, o nosso endereço, para que você possa estar enviando as suas dúvidas semanalmente, tá certo? Esta dupla vai estar aqui tirando as suas dúvidas. Voltando ao Daniel Viso, Daniel, hoje, a gente sabe que confiança no seu ramo de atividade é primordial. Quando uma empresa chama ou convoca alguém com experiência em condomínio, ela quer saber do portfólio, que tipo de experiência, porque imagine você que é construtor, né? E aí você precisa de uma empresa séria que vai administrar o seu condomínio. Um dos primeiros itens, normalmente se pergunta, qual é a tua experiência de mercado? Que é comum. Você está trabalhando para quem? Né? E aí por diante. Hoje, com a tua experiência de mercado, é comum ainda você encontrar condomínios que não queiram respeitar as regras pré-estabelecidas nas reuniões de condomínio? É sim, Geraldo, lamentavelmente é. Nós estamos, aí o Grupo Lumar está no mercado há 30 anos. Nada contra os empresários que estão começando. Afinal de contas, um dia eu também comecei. Mas eu, desde o início das atividades da minha organização, e hoje um grupo empresarial, nós pautamos por fazer exatamente aquilo que a norma legal nos impõe. Ou seja, não... Para quem faz gestão de pessoas, para quem tem trabalho com mão de obra intensiva, não é só a expertise e a experiência funcional ou operacional. Aliado a isso, a empresa tem que ter rígidos padrões de cumprimento de norma contra pagamento de salários, encargos, benefícios, treinamentos continuados, de prestar todos os esclarecimentos aos gestores, síndicos, moradores. Então, evidentemente que isso não é fácil. Não é fácil e nunca foi fácil ser um empresário de excelência no país. Nós procuramos fazer sempre o melhor e cada vez mais. Só que, evidentemente, do outro lado, tem gente que acha que adquirindo buscando uma empresa que não tem nenhuma essas qualificações, vai ter uma contrapartida da empresa que tem a qualificação. Isso não é verdade. Então, tem que se procurar realmente aquela empresa que prove aquilo que faz. Ou não fique só no papelzinho, no portfólio. Porque acontece muito isso, né? É muito fácil se fazer um portfólio, né? Porque parece que o papel aceita tudo.
A recomendação que eu sempre dou para os meus possíveis clientes é que vá visitar a empresa que você está contratando, não só na minha atividade, mas qualquer atividade. Em condomínio isso é importante. Como o colega William comentou, ele tem ferramentas de gestão e eu as conheço, mas eu diria que a ferramenta dele não perde para nenhuma das melhores ferramentas do mercado. Então, se você pega uma consultoria, um síndico profissional, ele tem que vir com esses valores, porque muitos não têm valor nenhum. Acha que um dia foi síndico de um condomínio e hoje sou síndico profissional. Não. Em qualquer atividade, vá verificar, procure saber, faça visita naquele local onde você está querendo contratar. É importante, porque senão você pode ser enganado por uma pessoa que se expressa muito bem e que tem um portfólio muito bem montadinho. E ao final das contas não vai ser nada disso, tá bom, Geraldo? Essas as recomendações que eu daria. A gente está indo para o bloco final, aí a gente vai aproveitar essa outra pergunta para o William. Olha, posso dizer que você hoje está confortável, a palavra confortável na sua empresa, por ser uma empresa de gestão e sindicância, pelo tempo de serviço, que você tem 13 anos de mercado, você não fica no mercado tanto tempo se você não tiver competência em qualquer atividade. A palavra competência, ela é utilizada. Porque se você não tiver competência, você fecha a porta. O significado de 13 anos, o que representa para você? Um desafio de cada dia, cada manhã, você abrir a porta do seu negócio e falar, estou pronto para qualquer tipo de adversidade? Obrigado pela pergunta, Geraldo. Esse segmento de condomínio, né, que vem se modificando, se aperfeiçoando ao longo dos últimos 20 anos, hoje eu vejo como um profissional do mercado, eu sempre falo que ser síndico de um condomínio, né, é difícil, né, porque você precisa buscar e sempre fazer a coisa funcionar, que é a máquina. O condomínio é uma máquina, né? Eu sempre faço uma relação que o condomínio para mim é como se eu fosse um CEO, porque eu trabalho com gestão, eu não sou um síndico somente. Eu trabalho com gestão e tenho uma empresa, e minha empresa tem vários segmentos. Ela tem uma pessoa que cuida da parte financeira, a parte de contratos, a parte de procedimento, a parte de manutenção. E uma pessoa sozinha, que é um síndico, ele não tem uma capacidade imensa de fazer tudo isso, né? Ele precisa ter uma equipe. E hoje, o que a gente vê no mercado, menos de 3% de todos os condomínios hoje são gestores profissionais, são síndicos, que é o nome mais conhecido, né? Que atuam. E o restante está na mão de moradores. Aí eu pergunto, não que o morador seja incompetente, que ele não tenha capacidade para mover um condomínio, mas quando você pega um condomínio acima de 100 unidades, 200 ou 1.000, como eu tenho, né, vários com essa estrutura grande, como é que essa pessoa trabalha, né? Como é que essa pessoa consegue financiar o seu dia a dia, né? Porque ele precisa trabalhar, o seu tempo e a sua energia para atender tantas pessoas em uma estrutura tão grande assim, trabalhando paralelamente, né? Por isso que hoje, o conselho que eu sempre dou busque um profissional, porque ele vai te trazer um benefício de gestão que ao longo prazo é um investimento, não é um custo. Você vai buscar uma pessoa que vai te trazer melhores contratos, melhores serviços, vai fiscalizar, vai controlar, vai buscar parcerias boas, como é o caso do Daniel, com a Lumar, empresas comprometidas com aquilo que faz. Porque o síndico não é o porteiro, o síndico não é o controlador de acesso e nem o faxineiro. Ele tem que fazer essa engrenagem funcionar. E se ele tiver uma parceria com empresas sérias, comprometidas, com bons profissionais, dentro de todos os procedimentos que a empresa prestação de serviço precisa, isso é o que importa. Porque você tem não só a empresa terceirizada, mas você tem a manutenção de portão, manutenção de bomba de recalque, bomba de pressurização, válvula de redutora, lavagem de caixa d'água, detetização, quer dizer, são mais de 100 itens. AVCB, né? AVCB, administradora, boleto. Como é que uma pessoa sozinha consegue trabalhar, ser um profissional, porque ele precisa trabalhar, e ele vai administrar o condomínio com 200, 300 pessoas? Ele vai arrumar tempo para fazer isso? De que forma? Qual a excelência que isso vai vir? Não que ele não tenha capacidade. Eu estou dizendo tempo. A minha empresa não. A minha empresa, Pinheiro e Franco, ela trabalha com gestão. Ela vai trazer para vocês o quê? Quando vocês contratam Pinheiro e Franco, vocês estão contratando transparência, comprometimento e o principal, paz.
tranquilidade. Nós vendemos tranquilidade. Obrigado, meu amigo William Pinheiro. Foi muito bom ter você aqui. Muitíssimo obrigado, boa noite. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos os seus telespectadores. Gostei muito de estar aqui, a primeira visita que eu estou fazendo para vocês. E que a gente aí consiga, daqui para frente, trazer mais informações aí para os moradores de condomínio e da população em geral aí de Guarulhos. Maravilha. William Pinheiros, da gestão, da Pinheiro e Franco Gestão e Sindicância. O nosso colunista, o empresário Daniel Viso. Daniel, a sua conclusão final da semana e os desafios da Alumar para esta semana. Olha só, primeiro eu quero me dirigir a você, morador de Guarulhos. Dizer que não está sendo fácil, mas deixe seus filhos em casa, protejam seus avós, seus pais, não fiquem visitando seus avós, deixe que as empresas que estão dando suporte a vocês, o pessoal dessas empresas fiquem na rua, vocês que podem, fiquem em casa. As 2 últimas semanas foram ruins, mas a gente já vê uma luz no final do túnel. A gente percebe que a disseminação dessa doença no país, ela está avançando mais lentamente do que nos outros países. O brasileiro está se mostrando solidário. Não vamos ficar usando as redes sociais para fake news, para as mentiras, para a politicagem, ok? Nós, empresários sérios, estamos trabalhando para oferecer o que vocês precisam. Quero aí, para concluir, Geraldo, deixar aí um agradecimento especial a todos, mas a todos, sem exceção, a todos os meus colaboradores. Obrigado a todos. O nosso muito obrigado a você, com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica, Lucas Braga, o Felipe Pó. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. E vai aqui uma orientação. Fique em casa. Nós levamos a informação até você. Boa noite, Guarulhos.